A palavra Covidão tem a sua origem atribuída à deputada federal Carla Zambelli, que é apoiadora do governo Bolsonaro, que teria utilizado essa palavra numa entrevista no final de maio. A deputada quis fazer uma alusão aos antigos escândalos do Mensalão e do Petrolão, uma vez que do início da pandemia para cá já foram deflagradas 230 operações em 7 estados diferentes para apurar denúncias de irregularidades na aquisição de equipamentos e na utilização de verbas públicas em relação à dispensa de licitação no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Nas últimas semanas, tem crescido muito dentre os apoiadores do presidente Bolsonaro a tese de que o maior responsável pelo Covidão é o Supremo Tribunal Federal. E o que é que você acha disso? Eu te conto essa história já já. Antes disso, eu queria pedir a você para se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, assim, sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá ajudar o nosso canal a crescer compartilhando os nossos vídeos. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Pois é, pessoal, talvez o Brasil seja o único país do mundo em que, em plena crise de pandemia de Covid-19, estejam ocorrendo tantas operações policiais a partir de denúncias sobre irregularidades na utilização do dinheiro público em 7 estados diferentes. É uma pena porque esse aparato policial e os recursos que estão sendo disponibilizados para essas investigações poderiam estar sendo utilizados exatamente no combate à pandemia de Covid-19. As denúncias são as mais variadas possíveis, vão desde a aquisição de equipamentos fora das especificações, aquisição de equipamentos com o triplo ou o quádruplo do preço do mercado, aquisição de equipamentos que não foram entregues, enfim, é uma confusão das maiores que se possa imaginar. Penso eu que boa parte dessa confusão se deve ao fato de não ter tido uma articulação entre a União, estados e municípios. E eu venho insistindo muito nessa tese. Mas tem crescido nas redes sociais, inclusive aqui no canal eu tenho recebido muito essas respostas, a tese pelos bolsonaristas de que o Covidão, que essa operação nacional em busca de maus feitos em relação ao gasto do dinheiro público no enfrentamento da pandemia de Covid-19, nada mais é do que responsabilidade do STF. Qual é a tese que os bolsonaristas estão utilizando? É que o STF, quando decidiu que os estados e municípios teriam a autonomia de estabelecer as suas próprias regras para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, causou todo esse transtorno e facilitou, inclusive, o gasto de dinheiro de forma inadequada. Eu queria dizer para vocês que o parecer do ministro Marco Aurélio Mello, do STF, numa ação que foi impetrada pelo PDT contra trechos da medida provisória 926 de 2020, que o governo Bolsonaro editou, foi apreciada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal e foi aprovada. Nesse sentido, qual é a essência da decisão? É que estados e municípios têm atribuições no enfrentamento da pandemia de Covid-19 concorrentes com as atribuições da União. Essa expressão concorrente quer dizer que estados e municípios têm atribuições que se somam às atribuições da União, ou seja, não são atribuições excludentes. Então, quem está afirmando para você que os estados e municípios têm a responsabilidade dada pelo STF, que tirou essa mesma responsabilidade da União, está mentindo e está praticando, na verdade, uma canalice. E eu vou ler aqui para vocês um trecho da decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que foi aprovada posteriormente pelo Pleno do STF. Acompanhem comigo aqui. Bom, na verdade, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, moveu uma ação direta de inconstitucionalidade que o ministro relator Marco Aurélio Mello deu provimento parcial, depois submeteu ao Pleno do STF, que aprovou o relatório do ministro Marco Aurélio Mello com a sua decisão.
Na verdade, essa decisão ela vai no campo das providências do campo da saúde pública nacional, sem prejuízo da legitimação concorrente de estados, Distrito Federal e dos municípios. Então, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, ajuizou essa ação direta de inconstitucionalidade com a finalidade de ver declarada a incompatibilidade parcial com a Constituição da medida 926, que foi editada agora em 20 de março de 2020 pelo presidente Bolsonaro. Na verdade, um dos pontos mais polêmicos que o PDT recorreu nessa ação foi no artigo 3º dessa medida provisória, no que diz respeito mais especificamente no seu parágrafo 8º e parágrafo 9º, diz o seguinte: as medidas previstas nesse artigo, que são as medidas de enfrentamento da pandemia, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais. Bom, mas aí qual é o problema? No parágrafo 9º desse artigo diz o seguinte: o presidente da República deverá dispor, mediante decreto, sobre que serviços públicos e atividades essenciais são essas, tirando dos estados e municípios essa prerrogativa. Dessa forma, a MP centralizava nas mãos do presidente da República os poderes para definir o que seriam serviços públicos e atividades essenciais que poderiam entrar em funcionamento mesmo quando da determinação do isolamento social. Mais adiante, o ministro Marco Aurélio destaca no seu parecer o seguinte: destaca ser o tema da saúde reservado como gênero à competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a teor do artigo 23, inciso 2º da Constituição Federal. Ou seja, em outras palavras, o ministro Marco Aurélio Mello diz que, quando se trata do tema de saúde, em respeito ao artigo 23 da Constituição Federal, a competência é comum à União, Estados, Distrito Federal e municípios. Veja que o ministro aqui não excluiu nenhum dos entes federativos da responsabilidade de preservar a saúde da população. Estabeleceu, sim, com base no artigo 23 da Constituição, a competência concorrente entre eles, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios têm a mesma competência em se tratando da pandemia de Covid-19. Mais adiante, já no final do parecer, o ministro diz o seguinte: sublinha violada a autonomia dos entes da federação a revelar adequado o afastamento da exclusividade da União para dispor sobre tais providências. Ou seja, em outras palavras, ele afasta a pretensa exclusividade que o presidente Bolsonaro queria para a União para dispor das providências quanto ao enfrentamento da pandemia e diz que, na verdade, os estados, o Distrito Federal e os municípios, assim como a União, têm autonomia concorrente para tratar sobre tais providências. Aqui na página 5 da decisão do ministro, nós encontramos os pontos mais relevantes dessa decisão. Ele diz que a medida provisória ante o quadro de urgência da necessidade de disciplina foi editada com finalidade de mitigar a crise internacional. Ele reconhece a necessidade de mitigar essa crise e reconhece a importância da medida provisória. No entanto, ele diz o seguinte: há de se ter a visão voltada ao coletivo, ou seja, à saúde pública, mostrando-se interessados todos os cidadãos. Mais à frente ainda ele estabelece: não se pode ver transgressão a preceito da Constituição. Portanto, as providências não afastam atos a serem praticados por Estado, Distrito Federal e município, considerada a competência concorrente na forma do artigo 23 da Lei Maior. Ou seja, além da União, Estados, Distrito Federal e municípios possuem competências para implementar providências e ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Avançando um pouquinho mais, ele diz aqui no seu texto: presentes urgência e necessidade de ter-se disciplina geral de abrangência nacional, há de se concluir que,
a tempo e modo atuou o presidente da República, Jair Bolsonaro, ao editar a medida provisória. Mais uma vez, o ministro do Supremo reconhece que o presidente agiu a tempo e modo no sentido de editar a medida. O que nela se contém, repita-se a exaustão, não afasta a competência concorrente em termos de saúde de estados e municípios. Ele, portanto, acolhe o pedido do PDT e diz que a disciplina decorrente da medida provisória 926 não afasta a tomada de providência normativa e administrativa pelos estados, Distrito Federal e União. Defiro, em parte, a medida acauteladora para tornar explícita no campo pedagógico e na dicção do Supremo a competência concorrente. Repito a exaustão que União, estados e municípios possuem competências comuns, competências concorrentes para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e isso não afasta a competência da União na pessoa do presidente Jair Bolsonaro. Então fica muito claro na decisão do ministro Marco Aurélio Mello que essa decisão não eximiu de maneira alguma a União da sua responsabilidade. Ao contrário, manteve a responsabilidade da União, mas também deu responsabilidades concorrentes a estados e a municípios. Sabe o que é que faltou? Faltou foi um presidente da República que fosse capaz de se articular com estados e municípios nessas atribuições de enfrentamento da pandemia de Covid-19 para que nós pudéssemos ter um plano unificado de enfrentamento da pandemia e um plano unificado de saída do isolamento. Uma vez que, para a Constituição e para o Supremo, que é o guardião da Constituição, baseado no artigo 23 da Constituição de 1988, em questões de saúde, União, estados e municípios possuem atribuições concorrentes e não excludentes. Presidente Bolsonaro, a União, o governo federal continuam sim sendo responsáveis pelas políticas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. E qualquer um que argumente o contrário está praticando uma mentira, está praticando, na verdade, uma canalice contra o povo brasileiro. Se você gostou desse vídeo, deixa a tua curtida, compartilha, um forte abraço e até a próxima.